Feliz sábado, irmãos. Quantos aqui nessa manhã já foram pegos de surpresa? A maioria, não é? Eu me lembro que mais ou menos em setembro do ano 2010, eu juntamente com a escola missionária, nós fizemos uma excursão para o Rio de Janeiro. Nós íamos realizar uma conferência lá. E na escola, todos os cultos, geralmente eu que fazia. Então eu falei assim, maravilha, não vai ser eu que vou fazer o culto pela manhã, porque já foi designada a pessoa certa. Então a gente estava lá atrás, no fundo da igreja mesmo. Falei assim, o culto é 7 horas, vou acordar mais ou menos umas 6h30, vou tomar meu café tranquilo, eu vou para o culto sem problema nenhum. Só que o relógio não concordou comigo e 6h30 ele não despertou. Foi despertar 6:50. Aí quando eu levantei, falei, nossa, 10 minutos para me aprontar e ainda tomar café, vou ter que ser o mutante aqui. E eu fui aprontei, quando faltava 5:07, o diretor, o irmão Romo, falou assim, Fred, tem uma notícia boa para te dar. 7 horas da manhã o pessoal está te esperando para fazer o culto. Eu falei, como é que é? Mas não estava nada combinado. Ele falou assim, pois é, mas escolheram você, então dentro de 5 minutos eu preciso que você esteja pronto lá. Irmãos, eu não sei nem onde estava a minha roupa. Eu sei que 7 horas eu arrumei, peguei de emprestar a gravata de um, a camisa de outro, e 7 horas eu realizei o culto com a ajuda de Deus. Mas foi muito ruim, porque não foi combinado. Então quando você, às vezes é pego de surpresa, nem sempre as coisas dão certo. E nós vamos falar justamente nessa manhã, sobre um acontecimento mais importante do mundo, mais importante do universo. Qual que é esse acontecimento? É a volta do nosso Salvador, Jesus Cristo. Esse ano 2004 está sendo realizado a Copa aqui no Brasil, 2014 aqui no Brasil, e o Brasil estava preparado para recebê-la? Não estava. Nós vemos que tem estádios inacabados, muitas filas nos aeroportos, hotéis insuficientes. Então nem sempre a Copa está sendo vista pelas pessoas, mas a Copa mesmo assim foi realizada, mesmo não tendo uma boa infraestrutura. Mas com Deus não vai ser assim. Quando Cristo voltar, irmão, a esse mundo, as pessoas que não estiverem 100% preparadas, elas jamais habitarão eternamente com o nosso bom Deus. E vamos ver sobre a preparação necessária para a volta de nosso amado Salvador. Vamos abrir as nossas escrituras no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus 25, do 1 ao versículo 13. Mateus 25, de 1 a 13. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra, virgens, que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As prudentes, no entanto, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas lamparinas. E como o noivo estava demorando, elas se deitaram para descansar e adormeceram. À meia-noite, elas foram acordadas pelo grito: o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as moças acordaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas, que não tinham azeite de reserva, pediram às prudentes: dê-nos um pouco de azeite para nós, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as outras responderam: nós temos apenas para nós, vão e comprem para vocês. Mas quando elas foram, o noivo chegou, e aquelas que estavam prontas entraram com ele para o banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram lá fora clamando: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Porém ele respondeu: a verdade é que não a vos conheço. Portanto, vigiem e estejam preparadas, porque vocês não sabem o dia nem a hora da minha volta. Então, irmãos, aqui nós vemos a história. Quantas virgens eram? Eram 10. Quantos estavam se preparando para o casamento? E 5 às 10. Quantos eram prudentes? 5. E quantos eram insensatas? 5.
Irmãos, nessa manhã eu faço uma pergunta a vocês: qual dos dois grupos vocês pertencem? Vocês são das que estavam preparadas, ou das que foram comprar o azeite no mercado e chegar na porta já estava fechada? Vamos saber agora. Antes, porém, vamos tirar algumas lições dessa parábola. E a primeira lição que eu quero relatar nessa manhã com vocês é que acreditar que Jesus volta não é sinônimo de salvação. Às vezes você está aqui na igreja e fala assim: não, eu estou salvo porque eu acredito que Jesus vai voltar. Será que isso é suficiente? Naturalmente que não. A palavra de Deus fala assim: nem todo aquele que diz o quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que estás no céu. E também no Evangelho fala assim: muitos naquele dia dirão o quê? Senhor, em teu nome nós curamos, Senhor, em teu nome profetizamos. E o que Jesus vai falar para elas? Não te conheço. Imagina, você fala assim: Senhor, mas eu vinha na escola sabatina pela manhã, eu fui professor, eu ensinei para as crianças, eu ensinei para os jovens, eu cantava no coral, eu fazia reforma de saúde, eu dava o meu dízimo. Jesus vai falar assim: não te conheço. Irmãos, já pensou que terrível essa frase? Eu estava outro dia no mercado e eu tinha encontrado com o senhor, e ele estava muito necessitado de melhorar a saúde. Eu falei assim: eu tenho a solução para a sua saúde. E vendi o material que eu tinha, e marcamos de encontrar no centro. E como eu vi ele apenas uma vez, eu falei assim: não sei se aquele, deu uma Babilônia na minha mente, e eu não consegui muito identificar. Aí quando o senhor parou no mercado, eu falei assim: mãe, deve ser aquele ali, vou lá. E fui todo feliz, eu falei assim: tudo bem, senhor Robson? Ele olhou e falou assim: não te conheço, quem é você? Aí eu expliquei, ele falou assim: você deve estar enganado. E nisso, a lanchonete do lado estava cheia de gente, as pessoas olharam para mim, só balançaram a cabeça. Então eu fiquei muito sem graça, irmãos. Agora imagina, a gente obedecendo, e Cristo virar para a gente falar isso. Então não é muito legal. Por isso, hoje é o dia que, a oportunidade ímpar que Deus está nos dando para prepararmos. No livro Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 304, diz assim: o caminho da cruz é progressivo e ascendente. O que é ascendente? Você vem para a igreja cheio de dificuldades, aí você aceita a Cristo, agora ele começa a fazer o quê? Um processo de santificação na sua vida. Você cada dia mais sobe um degrau rumo à perfeição. Então o conselho que eu dou para os irmãos é: quando acabar o dia, anoiteceu, na hora de dormir, vocês devem fazer uma retrospectiva. Como foi o meu dia? Será que eu avancei na minha santificação? Será que eu cheguei mais perto de Cristo? Se isso acontecer, os irmãos podem ter certeza que quando Cristo voltar, Ele não pegará vocês de surpresa. Agora, se vocês pararem para pensar e falar assim: nossa, eu acho que hoje eu pequei mais do que ontem, hoje eu fiz mais coisa que eu não deveria. Então os irmãos estão fazendo o quê? Os irmãos estão descendo os irmãos estão descendo para as profundezas do inferno. Fala que à medida que nele progredimos, buscando as coisas que são de cima, deixamos cada vez mais as coisas dessa terra. Enquanto o mundo e os profetas cristãos carnais estão descendo precipitadamente para a morte, os que sobem a montanha devem redobrar seus esforços, do contrário, serão arrastados para baixo juntamente com eles. Então, irmãos, se nós gastamos tempo, 10 minutos para orar, amanhã tem que gastar quanto? Amanhã tem que gastar 15, depois 20. Se hoje a gente lê a palavra de Deus com meia hora, depois tem que gastar mais. Assim que nós devemos fazer. Para quê? Para nós atingirmos o quê? A altura e o cumprimento de Cristo. É o que Ele pede. Fala assim: sede santos como eu sou santo. Esse é o processo da santificação. E a segunda lição que eu quero repartir com os irmãos dessa manhã: somente as que estavam preparadas cearam com o noivo. As 5 prudentes, o que elas procuravam fazer? Elas procuravam refletir o caráter de Cristo. Quando as pessoas olhavam para elas, falavam assim: nossa, mas vocês realmente são crentes, vocês realmente se parecem com Cristo. Nós viemos essa terra justamente para quê? Para refletirmos o caráter do nosso Pai, do nosso Salvador, que é Jesus. Para isso que nós viemos a esse mundo. Se as pessoas olham para você e falam assim: para ser crente assim, eu prefiro nem ser, quer dizer que tem alguma coisa errada. E hoje é o dia que Jesus está nos dando para nós consertarmos esse erro. A minha Bíblia diz que pelo contemplar, nós somos transformados. O que nós contemplamos, nisso nós tornaremos.
Paulo a Filipenses 4, no versículo 8, Filipenses 4, no versículo 8, diz assim, Filipenses 4, no versículo 8, vamos ver o que Paulo ele fala. A minha versão diz: e agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhes mais uma coisa: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensam em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais você possa louvar a Deus. Então, a vida de quem quer ser salvo, a vida de quem quer ser santificado, como que tem que ser? Ele pensa só em quê? Naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que Cristo, se estivesse aqui na terra, veria juntamente com ele. Eu vi um estudo de um psiquiatra, ele estudando sobre a televisão brasileira, ele fez um estudo, ele constatou o seguinte, que até 14 anos, se uma pessoa, desde quando ela nasceu, até 14 anos, ela todos os dias vê pelo menos 2 horas de televisão, um adolescente de 14 anos, ele terá visto 11 mil crimes, sem contar estrupos, contrabando, roubo. E em 200 horas, eles fizeram uma pesquisa sobre a TV brasileira e constataram 30 mortes cruéis, 1.018 lutas, 3.500 acidentes e 38 sequestros. Então, irmãos, será que uma pessoa que está preparando para encontrar-se com Cristo, preparando para encontrar com Deus Santo, será que isso é o estilo de vida dela? Será que ela deleita quando ela liga a televisão e vê crime, vê assassinatos? Irmãos, eu coloco um ponto de interrogação para aquelas pessoas que têm coragem de dizer que são cristãos, mas têm coragem de ver um filme em que um ser humano pega um revólver e mata o outro, esparrama aquele tanto de sangue. Irmãos, isso que nós estamos comendo. Depois a pessoa fala assim, não sinto prazer de ler a Bíblia, não entendo nada daquilo ali. Por quê? Porque ela está alimentando a mente dela com essa comida podre do inimigo, filmes que são fabricados no laboratório do inferno, e ela tem coragem de dizer que está se preparando para encontrar com Cristo. Irmãos, se nós quisermos um dia assentarmos à direita do nosso Pai, se nós quisermos estar um dia naquela mesa, comer da árvore da vida para vivermos eternamente, nós devemos fazer uma séria reflexão lá na minha vida. O que eu estou fazendo? Como eu estou alimentando minha mente? Como eu estou gastando as 24 horas que Deus ele me deu? Algumas pessoas pensam que quando Cristo voltar, Ele vai pegar uma varinha e vai falar assim, não, meu amigo, você precisa melhorar muita coisa, vai tocar na pessoa e imediatamente ela vai ser transformada. Não, irmãos, o céu é aqui. O céu é aqui por quê? Porque Cristo está aqui, porque nós estamos preparando para sermos santos. Somente essas pessoas que resplandecem o caráter de Cristo, que comem o que Cristo comeria, que vê o que Cristo viria, somente essas pessoas vão encontrar-se em paz quando Ele estiver, quando Cristo voltar nas alturas, quando Ele aparecer para nos buscar. E eu tenho um primo que ele gosta tanto de ver noticiário falando sobre crime, que lá perto da minha casa, eles roubaram, parece que uns 3 carros, e colocaram no Parque Fernão Dias. E apareceu mais ou menos uns 10 camburões de polícia, muita gente reuniu em volta, e quando eu vi aquele tanto de polícia, eu falei assim, nossa, deve ser coisa ruim, vamos desviar. Aí meu primo de 8 anos falou assim, não, Fred, eu adoro ver essas coisas. Eu falei assim, não é possível, uma criança de 8 anos, irmãos, o que nós estamos dando para os nossos filhos verem, o que eles estão assistindo? Outro dia eu fui numa casa em que o pai estava passando um filme para a criança lá, era filme de dinossauro conversando com o rato, o elefante conversando com a galinha, e o menino está assim, nossa, que legal, adoro esse filme de desenho. E quando eu fui falar com ele da mula de Balaão, que a mula conversou com Balaão, ele está assim, eu sei disso aí, nos desenhos também conversa. Então, irmãos, por quê? Porque a mente da criança está longe. Então, vocês que são pais, têm uma responsabilidade ímpar diante de Deus, vão ter que prestar contas. Às vezes a gente dá comida para as crianças, uma comida que não provém de Deus. Às vezes filmes que são aqueles filmes que o céu recomenda. Aí quando o menino cresce, fala assim, não sei porque meu filho não quer mais saber da igreja, eu eduquei ele nos caminhos do Senhor. Irmãos, hoje, Cristo ele está dando a oportunidade para nós revermos os nossos conceitos, se é que nós queremos viver com eles.
que fala que nunca houve um tempo mais solene da história do mundo, nunca houve um tempo mais solene na história do mundo do que o tempo em que estamos vivendo agora. O que somos, o que fazemos, qual será nosso modo de agir no futuro, são questões de imensa importância e não podemos nos permitir ser desatentos, indiferentes, desinteressados. Cabe a um de nós inquirir: o que é eternidade para mim? Essa carta foi escrita pela irmã White em 1891. O que é a eternidade para mim? Cabe a eu e a você perguntarmos. E a terceira lição que a minha Bíblia diz a você nessa manhã: não houve uma segunda chance para as nécias, não houve uma segunda oportunidade, irmãos. A palavra de Deus em Hebreus fala assim: se hoje ouvirdes a minha voz, não é amanhã não, irmãos, é se hoje. O minuto seguinte não pertence a nós. Hoje, agora, é o tempo de nós tomarmos a decisão. Senhor, será que se eu olhar para a minha vida, será que se Cristo me chamasse hoje, eu estaria pronto, eu estaria com o meu caráter refletido à imagem e semelhança do nosso Deus? Hoje é o tempo, irmãos, que nós devemos perguntar. Um dos grandes enganos do Satanás é colocar na mente dos reformistas, na mente das pessoas, que o Senhor não voltará agora. Meu Senhor, mal servo, fala o quê? Meu Senhor, tarde virá. Eu estava conversando com o Jó, falando com ele da importância de nós prepararmos para encontrar com Deus em paz. Ele está assim: Fred, cá para nós aqui, tem 50 anos que eu ouço falar isso aí. Ó, meu bisavô falava, meu avô falava, meu pai falava. Hoje eles já morreram e só tem eu para contar a história e Jesus não veio. Então essa história de Cristo vai vir, ele vai vir, mas não é agora não. Irmãos, se nós colocarmos isso na nossa mente, se Cristo não vai vir agora, para que eu vou preparar? Se Ele vai vir daqui a pouco, dá tempo de eu estudar, dá tempo de eu casar, dá tempo de eu ter minha casa, dá tempo de eu fazer meu mestrado, meu doutorado, meu PhD, dá tempo de eu fazer tudo isso. Aí a gente faz o quê? A preparação daqui a pouco eu faço. Aí Cristo chama, pode ser que até Ele não volte, mas às vezes Ele chame para prestar conta, o nosso nome, passa lá no juízo, e aí? O que nós vamos fazer? O que adiantou você ter carro, você ter dinheiro, você ter título, você ter muito dinheiro guardado, mas se você se perder, do que valeu isso tudo, irmãos? Do que valeu você ter vindo aqui na igreja, ter dado seu dízimo, mas naquele dia você se perder? De valeu, o Jó fala assim que é melhor a mãe ter feito um aborto, do que você viver e do que você não ser salvo. Então hoje nós devemos perguntar: o que estamos fazendo? Como você se tem preparado para encontrar-se com seu pai? É estranho, irmãos, que às vezes nós preparamos para o concurso. Outro dia eu estava conversando com o irmão e disse assim: Fred, agora eu mudei. Agora o esquema é concurso. Se você quiser se dar bem na sua vida, faça concurso. Eu falei assim: é mesmo, jovem? O negócio é concurso. Quanto tempo você está estudando? Fred, 18 horas por dia. Eu acordo 4 da manhã, vou dormir meia-noite só estudando, meu irmão. Todos os dias eu leio quase um livro. Eu falei: nossa, parabéns, muito bom. E a palavra de Deus? Quanto tempo que você lê a Bíblia, que você ora? Ô irmão, aí você me pegou. Não dá tempo, não dá tempo de conciliar as mesmas coisas. Irmãos, se nós não priorizarmos a salvação, se nós não priorizarmos o tempo para desenvolver uma mente semelhante de Cristo, podemos ter certeza que nosso encontro com Cristo, o nosso desejo de encontrar com Ele é totalmente em vão. A pessoa prepara para um concurso, quando ela quer encontrar um namorado, ela compra o melhor perfume, vai no salão, faz um penteado diferente, vai no shopping, compra uma roupa bonita, tem que preparar. A pessoa quando vai casar, ele tem que preparar, trabalha dobrado, faz hora extra, faz bico no final de semana, e faz tudo, para quê? Para preparar. E na hora da salvação, que é o acontecimento mais esperado do planeta, a pessoa: não, isso aí, depois a gente vê. Então, irmãos, isso pode custar caro. Irmão, Susana Wesley, que foi a mãe de João Wesley e Carlos Wesley, ela tinha 19 filhos, era um exemplo de mãe, e ela todos os dias separava 1 hora por dia para ler a Bíblia e para orar. Já imaginou? 1 hora por dia ela fechava a porta do quarto e dedicava pelo menos 1 hora para Jesus. Irmãos, tem pessoas que nem filho têm,
e não tem coragem de dar meia hora para Cristo. De 24 horas, ele não separa nem 20 minutos. E diz que quer morar com Cristo no céu. Não tenho tempo, Fred, para me consagrar. Mas às vezes vai ver um filme e fica 2 horas. Vai ver um jogo de futebol, fica quase 2 horas, irmãos. Será que realmente essa pessoa quer um dia encontrar com Cristo? Certamente que pelas nossas obras, nós podemos fazer uma retrospectiva e responder. Irmãos, eu falei assim, Senhor, eu quero, depois que Deus me deu uma nova chance para me ver, eu falei assim, Senhor, eu quero consagrar mais a minha vida, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero conciliar uma profissão que dá para me ganhar dinheiro e dá também para me salvar almas, dá para a minha espiritualidade, para a minha experiência contigo, aumentar cada vez mais. Aí eu fui abrir meu e-mail, tinha lá várias propostas de estágio, tinha umas 6 ou 7, aí eu comecei a pesquisar, falei assim, eu acho que isso aqui é uma boa. Falei assim, Senhor, o que o senhor acha? Irmãos, Deus falou assim, não acho nada. Você quer realmente um serviço que eu te aprovo, que eu aprovo ainda que você vai ganhar almas, que você vai para o céu? Falei, sim, Senhor, e que eu vou ainda pagar as contas aqui, tudo bem. Pega o seu prospecto e vai comportar. Irmãos, eu sempre fiz palestra em empresa, igreja, grupo de terceira idade, gosto muito dessa área de saúde, mas comportar, bater de porta em porta, nunca foi meu forte, ainda mais quando ganha não, parece que dá vontade de bater o prospecto e ir embora. Mas se Jesus falou, irmãos, quando nós temos a Cristo na nossa mente, no nosso coração, a gente não faz o que a gente gosta, a gente não come o que a gente gosta, a gente não lê o que a gente gosta, a gente não namora com quem a gente queria, a gente faz isso tudo. Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer para a minha vida? Então, irmãos, eu fui, primeira experiência, fui comportar. Falei, já sei, vou levar portada, mas Deus mandou, a gente faz. Irmãos, a primeira casa, peguei a moedinha, bati no portão, a mulher veio e falou assim, eu falei assim, é um trabalho sobre saúde, é uma questão de vida ou morte. A mulher falou assim, estava te esperando. Você é o enviado de Deus. Irmãos, e ali fiz a oferta para ela adorou o trabalho, orei com ela, orei pelos filhos, e quando eu voltei, já está convertida. Então, irmãos, faça uma pergunta, fala assim, Senhor, esse serviço vai apressar a tua volta, esse serviço que eu estou, Senhor, faz com que eu tenha alguma profissão, que eu possa fazer com que eu seja consagrado, eu possa ajudar pessoas a enxergar o reino de Deus, também me preparar. E se os irmãos fizerem isso, eu tenho certeza que os irmãos serão muito felizes e estarão também apressando a volta do nosso bom Deus. E a terceira lição que eu aprendo nessa manhã é que a quarta lição diz assim que, quarta lição, o noivo demorou, mas chegou. Irmãos, quantos anos nós ouvimos falar que Cristo está voltando e até hoje não voltou? Mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos ele fez essa promessa. Mas ele deixou sinais. E esses sinais, se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que cada dia se cumpre mais e mais essas promessas. Se nós vamos pegar a palavra de Deus, Evangelho de João 14, 1-3, fala assim que Cristo, ele fez o quê? Vamos ver, é uma promessa maravilhosa, irmãos. O Evangelho de João 14, no versículo de 1-3. João 14, 1-3, que o coração de vocês não fiquem aflito, creiam em Deus, creiam também em mim, existem muitas moradas na casa do meu Pai, se não fosse assim, ele não vos teria dito, vou preparar morada para vocês, e quando tudo estiver pronto, então eu verei buscar todos, para que possam sempre estar onde eu estiver. Irmão, sabe por que Cristo ainda não voltou? Sabe por que Cristo não apareceu nos céus? Porque você e eu, nós não estamos preparados. Sabe por que o Salvador não retornou? Porque aquele filho que você criou na igreja, ele está fora dos caminhos do Senhor. Aquele marido que você pegou tanto para ele, até hoje ele não se arrependeu. Aquela esposa que você derramou tantas lágrimas, ela ainda permanece na escuridão. É por isso, irmãos, é por isso que Cristo, ele não voltou. Ele quer que você se prepare. Ele quer que a sua família inteirinha esteja no céu. O céu, irmãos, não vai ser o mesmo se a nossa família não estiver presente. O céu, irmão, só é céu porque Cristo vai estar ali. Às vezes eu vejo os namorados conversando,
Eles falam assim: ah, meu amor, com você, eu moro até debaixo da ponte, porque onde estiver você, onde vai estar minha felicidade? Irmãos, é assim mesmo, o céu só vai ser céu, só vai ser um paraíso, porque Cristo está lá, e aonde Cristo está, tem alegria, tem paz, tem salvação, tem contentamento. É por isso que o céu vai ser céu. Mas os céus, irmãos, ele não começa lá, o céu ele começa aqui. Quando você está triste, quando você ora, e Cristo ele te dá o conforto, quando você chora aos seus pés, e esse sentimento é o sentimento que ele quer levar por toda a eternidade. E no livro Ciência do Bom Viver, na página 199, diz assim que os filhos de Deus devem enfrentar provas e dificuldades, mas devem aceitar sua sorte com espírito animoso, lembrando-se de que tudo que o mundo vos deixa de dar, o próprio Deus os indenizará com os melhores favores. Então, irmãos, se eu falo para alguém aqui nessa manhã, que às vezes abriu mão de um emprego por causa da fé, se alguém abriu mão de ter mais dinheiro, se alguém abriu mão de fazer cursos para profissionalizar, para ter vários diplomas, por amor a Cristo, se você abriu mão do amor da sua vida, por amor ao autor da minha vida e consumador que é Cristo, pode ter certeza que o céu vai fazer o quê? O céu vos indenizará. Irmãos, todas as pessoas que abrem mão de alguma coisa por Cristo, elas nunca saem perdendo. Cristo, quando estiver no céu, e aqui na terra também, Ele vai nos dar muito coisas maiores, que a pena não pode escrever. Ele dará coisas que o céu, se nós fôssemos escrever também, seria insuficiente. Então, irmãos, nessa manhã, eu quero te dizer que prepare-se para ter um encontro com Cristo. E todas as vezes que eu ouço falar sobre preparação, vem à mente de uma atleta chamada Vanessa Atalanta. E essa Vanessa Atalanta, ela era uma atleta, ela era maratonista. E ela falou assim que ela era a melhor. Ela era alta, muito bonita, muito inteligente. E os corredores tentavam competir com ela, mas nunca ganhava. Ela era muito boa naquilo que ela fazia. Aí ela ela fez uma proposta. Ela falou assim: ó, se alguém me vencer, com essa pessoa eu tenho coragem de casar. E como ela era muito bonita, uma morena, que aonde ela passava, parava o trânsito, aí os atletas falaram assim: ah, essa aí é minha. E já começaram a preparar. E teve um competidor lá que era muito franzininho, baixinho, meio feinho, falou assim: ah, quer saber de uma coisa? Essa morena vai ser minha. E começou a preparar. Ele começou a estudar a vida dela. Falou assim: ah, eu vou ver os pontos fortes e os pontos fracos dela, e assim eu vou competir. E ela pesquisando, ele descobriu que ela gostava muito de dinheiro, gostava muito de ouro. Ele falou assim: ah, já sei, vou pegar ela nesse ponto fraco. Como ele era muito pobre, ele foi... chamou os vizinhos, os parentes, os amigos, falou assim: gente, eu vou ganhar essa corrida e eu vou ter um bom casamento, e a Vanessa tem muito dinheiro, eu vou casar com ela, eu vou pagar vocês de volta, então me empresta um dinheiro aí, se vocês tiverem brinco, colar, pérolas preciosas, podem me dar que eu vou gostar. E ele conseguiu arrecadar uma quantidade muito boa de dinheiro e de pérola. O que ele fez? Como ela gostava muito de dinheiro e era muito vaidosa, ele transformou aquele dinheiro todo que ele tinha em ouro, pedrinhas de ouro. Pegou o bolsinho da calça, encheu das bolinhas de ouro, e quando estava no caminho, quando a Vanessa estava alcançando ele, o que ele fez? Pôs a mão no bolso, começou a soltar aquelas pedrinhas que ele mandou fazer de ouro. Quando ela viu, opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, começou a encher o bolso. E quando ele viu que ela estava parando, ele começou a correr mais ainda. Ela falou assim: não, eu vou pegar esse ouro aqui, eu alcanço ele depois. E foi correndo, e quanto mais chegava perto, mais ele soltava. E com isso ele ficava mais leve, alcançava uma velocidade muito maior, e ela ia como? Bolso mais pesado, cada vez mais lento. Até que ela foi pegando ouro. Quando ela viu, irmão, já estava tarde demais. E ela não conseguiu alcançar aquele atleta. E ela teve que cumprir a promessa, e ela finalmente casou-se com aquele atleta. E nessa manhã, eu pergunto a cada um de vocês: irmãos, o que você tem feito? O que tem te atrapalhado? O que o inimigo tem lançado nessa corrida rumo ao céu, que tem te tirado da santificação, que tem contribuído para você não preparar-se para encontrar com Cristo? Estarei aqui nessa manhã falando para alguém que às vezes o estudo tem contribuído para você não santificar,
Talvez eu falo para alguém que tenha namorado, talvez o esposo, Fred, meu esposo tem que tirar muito tempo para ele, não tem tempo para a palavra de Deus. Irmãos, talvez aqui nessa manhã, tem pessoas que trabalham tanto, que às vezes não tem tempo, chegam em casa e já estão cansados. Irmãos, eu quero dizer que nessa manhã Cristo, Ele te ama, e Ele te pede de coração, tire um tempo para mim, aprofunde-se, eu quero te fazer uma pessoa mais santa ainda, eu quero que você se prepare, eu quero que você esteja pronto, para que quando eu voltar nas nuvens do céu, você sente comigo naquele banquete maravilhoso. Então, irmãos, meu apelo a vocês nessa manhã, vamos preparar, vamos ignorar tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa santificação, porque somente assim, somente preparando, somente tendo o sangue de Cristo jorrando nas nossas artérias, é que vamos encontrar com Ele em paz. E se você disse no seu coração, eu quero mudar, se você disse, eu quero ser transformado, eu quero tirar mais tempo a minha consagração, eu quero te dizer que Cristo, nessa manhã, Ele vai te dar poder, Ele vai te capacitar, para que quando Ele voltar, para quando Ele aparecer nos céus, você esteja preparado, e assim nós possamos estar juntamente com eles por toda a eternidade. Que Deus te ajude nesse propósito, para que essa promessa se cumpra também na sua vida. Amém.